Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, né? Mais um dia. Vamos seguindo aqui com o nosso devocional diário, nossa leitura, nosso tempo aqui com a palavra, né? E eu creio que para vocês, assim como para mim, tem sido um tempo precioso. A gente investe na nossa vida espiritual quando a gente para tudo e vem para a palavra, né? Hoje, domingo, fechando a nossa semana 29. Eu até coloquei esses dias lá no grupo que a gente tem durante o ano 40 semanas, exatamente 40 semanas, em que a gente permanece no Velho Testamento, né, na Antiga Aliança. E somente as outras semanas, são mais 3 meses, são 13 semanas, a gente tem no Novo Testamento. Então percebam a grandiosidade, né, desse período todo de 9 meses que a gente fica dentro da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e só os últimos 3 meses do ano é que a gente fica na leitura do Novo. Então, o quanto de material a gente tem durante 9 meses para ler e o quanto é um material um pouco menor que a gente tem durante os outros 3 meses para ler. O Novo Testamento, inclusive, tem algumas pessoas que costumam fazer 3, 4 vezes a leitura dele por ano. Por quê? Porque em 3 meses, se você ler só 3 capítulos por dia, em média, você lê o Novo Testamento. Então é um período bem curto, então tem gente que aproveita isso para ler várias vezes durante o ano o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento um pouco mais denso, né? Um pouco mais forte a leitura, de compreender. Então, às vezes a gente faz aí no máximo 1 ou 2 leituras por ano. Quem tem o costume, né, de fazer uma leitura mais corrida. Mas o Novo Testamento, se você pensar aí na quantidade de meses que demora para ler, 3 meses, então aí você pode ler no mínimo aí umas 3 vezes por ano. Ainda tem sobra aí de um período sem leitura, né? Então é bem bacana se você tiver depois essa vontade de ler de forma mais rápida, mais engajado, né, na leitura, você consegue estar mais tempo aí com a Bíblia e ler ao mesmo tempo que vai lendo o Velho Testamento, lendo o Novo também. Tem gente que faz isso, lê uma parte do Velho e uma parte do Novo durante o ano. Vamos lá então, hoje domingo, dia 14 de julho, e a gente vai ler 2 Crônicas 28 e 2 Reis, capítulo 16 e 17. Estamos no período da monarquia. Essa semana foi uma semana que a gente leu muitos profetas, a gente leu Isaías, uma parte dele, a gente leu todo o livro do profeta Amós, que é pequenininho, a gente leu ontem o profeta Miqueias, que também é um livro pequeno, e as profecias que a gente está vendo ali são profecias, infelizmente, de um grande juízo do Senhor por conta do pecado de Israel e Judá. Então a gente está nesse período em que as coisas começam a acontecer segundo a palavra que o Senhor lançou através dos seus profetas, e a gente vai começar a ver o cumprimento disso até realmente o exílio, né, com a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A gente vai ver tudo isso aí. Então, 2 Crônicas 28, primeiro texto de hoje, diz assim: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Balaíns. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar os seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no altar das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-os nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe afligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maacéias, filho do rei Aziricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas.
Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército e lhe disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-o nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus, e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus, deram-lhe comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades em Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Tímina e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acaz apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-os ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. A gente tem um relato triste, né, do reinado de Acaz, rei de Judá. Ele, com toda essa guerra que já está se estabelecendo ali em todo o território de Israel, não só em Judá, mas em Israel também, no Reino do Norte, a gente tem confusão entre esses homens que já não sabem mais o que adoram, não sabem mais a quem adoram, né? Eles já se afastaram tanto do Senhor que eles já acham que os deuses das outras nações vão ajudá-los, já que estão ajudando, as outras nações vão ajudá-los também. Tamanha é a confusão, tamanha é a idolatria que esses homens já estão, tamanho é o afastamento, o pecado que já corrompeu de tal maneira que eles já não conseguem nem ver o que eles estão fazendo mais e as atitudes que eles estão tomando. Isso faz com que o ser humano fique cada dia mais cego diante das coisas erradas que ele está fazendo, diante do erro que ele comete com a lei do Senhor. Vamos lá para 2 Reis, a gente tem alguns relatos também, né, do mesmo reinado de Acaz e um pouquinho mais então de Israel também. 2 Reis, capítulo 16, diz assim: no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar.
Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco e conquistou. Deportou seus habitantes para Quir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebida e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde. O holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a ele na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Então a gente tem no capítulo 16 aqui de 2 Reis o mesmo relato que a gente viu lá em 2 Crônicas e que fala sobre esse reinado confuso e idólatra de Acás, né, que busca ajuda com as outras nações ao invés de buscar o Senhor e ainda faz toda essa confusão no templo de Deus, tirando as coisas do lugar, colocando outros altares para outros deuses, oferecendo sacrifícios da forma errada, não como o Senhor havia predito a Moisés, e tudo isso, né? Acás, infelizmente, traz toda essa confusão e ainda fecha praticamente a entrada do templo para que ninguém viesse ali oferecer sacrifícios. Capítulo 17 de 2 Reis, para a gente terminar a leitura de hoje. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Alá, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos.
Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças, os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhe tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifícios. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel, os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, da Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhe ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, não se comprometem com seus decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança
com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhe ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhe prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Talvez um dos capítulos mais tristes, né, dessa época da monarquia de Israel seja o capítulo 17 aqui de 2 Reis. Quando eu leio, percebo, né, e vejo o quanto é triste quando conselhos são dados, quando o Senhor envia profetas e fala o que ele vai fazer e como eles devem se comportar para que isso não aconteça. Quando o Senhor chama ao arrependimento e não há arrependimento, toda essa situação então acontece. Infelizmente o Senhor falou por Isaías, por Amós, por Miqueias e tantos outros profetas em seu tempo a respeito de todo o pecado, né? Através de Elias, Eliseu, todos os profetas que nós já lemos até agora, nós vimos o quanto eles alertaram tanto Israel, o reino do norte, quanto Judá, o reino do sul, a respeito do pecado que eles estavam cometendo, se afastando do Senhor. Mas eles não deram ouvidos. E esse é o final da situação que Israel, o reino do norte, começa a sofrer com a deportação, né, o exílio na Assíria, né, não na Síria com S, na Assíria com A. Então a Assíria toma todo o território de Israel, o reino do norte todinho, se torna um território assírio. Ele tira todas as pessoas dali, leva como escravos para a Síria e traz para morar no Reino do Norte todos os moradores do seu império. Muitas pessoas são então levadas para tomar posse daquele território ali do Reino de Israel e principalmente em Samaria. Aqui nasce, gente, quem não sabe, é nesse momento que nasce o grande conflito, a grande problemática entre Israel, né, o povo de Israel, os judeus, na verdade, e os samaritanos. Porque nesse momento em que Samaria é tomado por outras nações, agora aqueles que ficaram, infelizmente, ou que são trazidos de volta, eles começam a se misturar com esses outros povos das outras nações, são dados em casamento, começam a ter filhos, e essa mistura então entre os judeus, né, entre todos os israelitas e o povo ali que é trazido para esses lugares, que são os famosos samaritanos que a gente vê no Novo Testamento. Então, se você não sabia, presta atenção nesse capítulo, vê o que Deus está fazendo aqui, e você então vai começar a ver o desenvolvimento desses povoados aqui em Samaria e ao redor, e de como essas nações que vieram morar aqui, né, os babilônios, os de Cuta, os de Ava, os de Amate, os de Sefarvaim, todas essas pessoas, e são muitas pessoas que vieram de longe morar ali no Reino do Norte, começam a tomar posse, fazer família, criar as suas famílias ali, e essa mistura então é que gera o povo samaritano que a gente conhece no Novo Testamento, tá bom? Então fica aí para vocês meditarem, para darem uma olhada melhor nesse texto de hoje, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito para nos ensinar nesses textos, e com muita tristeza, na verdade, por ver que infelizmente o povo vai sofrer o exílio por conta do seu pecado. Amém? Deus abençoe, ótimo domingo para vocês. Amanhã a gente começa a semana 30, né? E a gente vai lá para o profeta Isaías. Isaías vai continuar profetizando sobre tudo isso que está acontecendo e que vai continuar acontecendo durante todo esse período até a destruição de Jerusalém, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.